Olá pessoal, tudo bem? Esta é a classe dos novos convertidos da Primeira Igreja Batista de Petrolina e estamos no curso de Doutrinas Batistas. A aula de hoje é sobre a família. Lembrando que este curso ele é baseado nos 19 artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ok? Vamos lá. Nós estamos aí com o slide com 3 famílias, né? Uma média, uma enorme e uma outra também média. Não dá para dizer que esta família com 7 pessoas no sofá seja uma família pequena, né? Mas qual é o tamanho da sua família? E qual é o plano de Deus para a sua família? Nós veremos hoje na Bíblia Sagrada qual é o plano de Deus para a família. Tá bom assim? Você está preparado? Então vamos lá, né? A família criada por Deus a família criada por Deus para o bem do homem é a primeira instituição da sociedade. Quando nós falamos para o bem do homem, é homem no sentido genérico, ou seja, homem e mulher, ok? Sua base é o casamento monogâmico e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. Nós temos aqui 2 textos que falam a respeito desta instituição divina, né? O primeiro é de Gênesis capítulo 2, verso 24, e o outro é de Mateus capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Jesus Cristo, falando sobre este assunto do casamento, né, diz assim: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, ok? O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e, bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Olha que poder que Deus dá à família, né? Como que na família se concentra as satisfações humanas e também a multiplicação dessas satisfações, construindo outras formas de sociedade. Isso é extraordinário, né? Sem uma família satisfeita, estruturada, constituída, não encontramos uma sociedade da mesma forma. De tal maneira que no slide anterior, Deus disse que a família deveria multiplicar-se, né? Nós vamos ver, na verdade, em alguns slides seguintes, vamos ver isso. Então vamos ver aqui em Josué capítulo 24, versículo 15, no slide 5º, a respeito do propósito da família. Está no finalzinho do verso, que nós vamos lê-lo todo. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Então, o primeiro propósito que nós podemos encontrar é o de servir ao Senhor.
A família foi criada para servir ao Senhor. E essa ideia de servir não é aquela de apresentar um prato, oferecer um alimento, né? Ou uma cama para deitar. É a ideia de viver para Deus, de adorar ao Senhor, né? Assim sendo, Deus apresenta e se apresenta diariamente com os seus planos para a família. Amém? Um outro texto é Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Dizem assim o texto, os versos: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vejam bem, neste verso encontramos a abrangência do propósito de Deus, né? O propósito de Deus é que a família multiplique esta satisfação, multipliquem a imagem e semelhança de Deus, multipliquem o domínio sobre a terra e não o domínio do homem sobre o homem, multipliquem, né? E usufruam, ou seja, subjuguem a terra. Olha só esse plano extraordinário. Ao multiplicar a imagem de Deus e a sua semelhança, né, a família está multiplicando a espiritualidade, a forma de servir a Deus. Multiplicar a sua quantidade, a sua descendência, a família está multiplicando o relacionamento, a alegria, inclusive o prazer conjugal, né? Está incluído aí este prazer conjugal, este prazer familiar. Encher e subjugar a terra está incluído também o usufruir da criação de Deus, ou seja, o dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Está incluído também a administração da própria criação, né? E de todas as coisas criadas que a família pode tirar da natureza e dos relacionamentos com a natureza. Gente, o plano de Deus para a família não se limita somente numa atração, num casamento e procriar filhos. Nós encontramos esta grande abrangência da plena satisfação humana através do lar, através da família, né? E assim as famílias fortes, encontrando esta plena satisfação que vem de Deus e estão compreendendo o seu propósito, ela vai criar sociedades fortes, sociedades saudáveis. Percebe como que o plano para a família, o plano de Deus para a família, ele é perfeito, abrangente e multiplicador para outras famílias e para a sociedade, em todos os seus segmentos. Vamos continuar. Nós temos também um outro texto de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe
com facilidade. Ah, amados, que plano extraordinário de Deus para a família. Olha como o casal, estando juntos, como eles podem se manter e como e até onde eles podem alcançar, né? Como eles podem resistir, como eles podem se ajudar, ok? Nós encontramos também Atos capítulo 16, versículo 31, no slide 8º, o seguinte: eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Este episódio é um episódio onde Paulo estava preso, Paulo e Silas estavam presos, né? E eles resolvem cantar. O Império Romano jogou-os na prisão e ali eles resolvem cantar. E a Bíblia Sagrada diz que houve um terremoto, né? Enquanto eles louvavam a Deus, e as cadeias se romperam. Tanto Paulo e Silas foram libertos, quanto os outros presos também foram. E naquele momento, o carcereiro, ele quis tirar a sua vida, porque de alguma maneira ele ia sofrer diante do Império Romano por causa da fuga dos prisioneiros. No entanto, Paulo segurou os prisioneiros, chegou para o carcereiro e disse assim: não faça isso, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu quero desmistificar uma ideia muito divulgada, difundida nesse texto, né? A ideia de que a sua família está debaixo da promessa e ela vai ser salva. Basta você crer em Jesus, né? Esse texto ele não passa realmente esta verdade, tanto que nessa versão está escrito assim: creia no Senhor Jesus, vírgula, e serão salvos, vírgula, você e os de sua casa. Ou seja, se você crer e os de sua casa também crerem, tanto você quanto eles serão salvos, né? Não existe uma fé por osmose, né? Não existe uma transferência de fé. Você, para ser salvo por Cristo Jesus, precisa crer nele, mas os de sua casa também precisam. Eu acredito muito que a sua fé, ela pode ser trabalhada de uma tal maneira que os de sua casa venham a crer também por causa da sua fé, mas o quanto eles vão ser salvos, isto precisa que eles creiam também, né? Vejam bem, caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, ou seja, para a família, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá resgatar o propósito da sua criação, cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. Lembra do propósito de Deus para a família que vimos em slides anteriores? A família foi acometida pelo pecado. É isso que esta afirmativa está comentando. No entanto, ela precisa crer em Cristo para que esses propósitos sejam resgatados em sua vida e sejam cumpridos ainda na sua temporalidade terrena e até a sua eternidade, ok? Finalizando assim o nosso estudo de hoje, chegamos no nosso último slide, que diz assim: nossa família é o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro maior neste mundo. Cuidar dela e fazer com que esse relacionamento seja nutrido é de essencial importância, tanto para nós quanto para a sociedade em todos os seus segmentos e para o mundo inteiro. Deus abençoe a sua família, você também e a sociedade que vai ganhar enquanto a sua família com certeza cumpriu os propósitos divinos nesta terra. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.